Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Todo mundo dizia que eu era a melhor jogadora do nosso time de vôlei na escola. Eu achava meio exagerado aquilo, mas enfim, adorava ouvir esse tipo de elogio. Um dia o nosso treinador chegou a dizer: olha, Yasmin, se você continuar assim, eu ainda vou te ver em algum time de ponta, sabia? Quem sabe até na seleção. Já pensou você disputando uma Olimpíada? Era um sonho, claro, mas eu sabia manter os pés no chão. Gostava dos elogios, mas também não levava tão a sério. Por ora, eu já me contentava em estar defendendo a minha cidade nos jogos escolares daquele ano. Sabe, só o fato de estar no time já era um sonho realizado para mim. Eu sempre adorei jogar vôlei. E não nego, sonhava até seguir uma carreira no esporte. Antes da viagem para disputarmos o torneio, nós fizemos alguns jogos com algumas equipes ali mesmo, da cidade. E foi durante um jogo que, infelizmente, eu acabei me machucando. Fui tentar salvar uma bola, escorreguei e acabei caindo na quadra em cima do braço. E aí foi o fim para mim. Pelo menos para aquele torneio. Não tive uma fratura, por sorte, mas acabei ficando de fora da competição. Claro que fiquei muito triste, chorei muito. Mas, enfim, depois procurei ficar ali na torcida das minhas companheiras. Inclusive, mesmo tendo ficado de fora, acabei viajando com o pessoal lá para a cidade onde aconteceriam os jogos. E bateu uma frustração, porque eu tinha me preparado tanto, e durante tanto tempo, esperando tanto por aquele momento. Foi logo no nosso primeiro jogo que o Beto se aproximou de mim. Lembro que eu estava distraída na arquibancada assistindo a partida. Estávamos no quarto set. Precisávamos vencer para levar o jogo para o último set, quando senti aquela mão assim no meu ombro. Puxa, que pena, Yasmin. Se você estivesse jogando, garanto que o jogo já estaria ganho. Como eu não sabia que era ele, me voltei assim para trás. E como ele estava assim, com a boca pertinho da minha orelha, porque ele tinha se aproximado e sussurrado aquelas palavras no meu ouvido, adivinha o que aconteceu? Nossas bocas roçaram levemente uma na outra. Fiquei toda sem jeito, e acredito que ele também tenha ficado. Tanto que ele sorriu assim, sabe aquele sorrisinho meio sem graça? Meio amarelo. Ele então quis saber do meu braço, falei que estava melhor, não estava, pelo menos isso, né? Não estava mais sentindo dor. E, infelizmente, no fim acabamos perdendo aquele jogo. Mas foi a partir daquele momento que eu e o Beto ficamos assim, mais perto um do outro. Ele não jogava no time principal, era banco de reservas, mas mesmo assim prometi que daria um jeito de ver o jogo deles. E de fato eu fui. Infelizmente, eles também acabaram perdendo o primeiro jogo. E aí um ficou consolando o outro. Depois que fomos na direção do alojamento, a gente deu um jeitinho de se aproximar e conversar mais um pouco. Ficamos ali trocando ideia, comentando sobre os jogos. Depois ele começou a perguntar da minha família e, enfim, a verdade era uma só. Desde que encostamos nossas bocas uma na outra, mesmo que tenha sido meio sem querer, estávamos nos olhando de um jeito assim, bem sugestivo. Lembro que pelas tantas ele falou: olha, eu estou morrendo de vontade de fazer uma coisa. Só estou com medo da tua reação. Por isso não fiz ainda. Como se já estivesse adivinhando a sua intenção, até porque ele não parava de olhar para os meus lábios. Eu só falei aquilo. Experimenta para ver. De repente eu também quero. O beijo aconteceu naturalmente. E foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Olha, se eu tivesse de escolher entre beijá-lo e ter a chance de disputar aqueles jogos,
que até pouco tempo atrás era o que eu mais queria na vida, teria escolhido beijá-la. E a verdade é que depois daquele beijo, a gente se grudou um no outro e não mais se separou. Meu sonho era voltar para minha cidade campeã do torneio, com a medalha no peito. Mas o que conquistei foi algo ainda maior e melhor. Um namorado. Uma pessoa muito, muito especial. Antes de embarcarmos no ônibus de volta, tivemos uma conversa bem séria. E ele me pediu em namoro, assim de um jeito mais oficial. E ainda acrescentou: não é de hoje que eu te observo de longe, viu, Yasmin? Ter uma chance com você é tudo o que eu mais quero na vida. Olha, tudo o que aconteceu entre nós, tudo o que houve entre nós dois, naqueles dias ali, que duraram os jogos escolares, foi, sabe, uma coisa assim muito intensa e muito rápida. Olha, a gente voltou já como namorados. E o detalhe, nenhuma equipe da nossa cidade foi campeã. Eu, da minha parte, mesmo não tendo competido, voltei para casa feliz demais. E olha, no pouco tempo que fiquei longe dele, já fiquei morrendo de saudade. Apesar de estudarmos na mesma escola, nunca fomos assim tão próximos. A gente se conhecia assim, mas só de vista. Eu tinha meia turma, as meninas com quem eu sempre ficava, e ele tinha lá os amigos dele. Só que tudo mudou depois daquela viagem. Depois de um tempo, ele fez questão de conversar com meu pai sobre o nosso namoro. Assim a gente poderia ficar mais à vontade para namorar, inclusive ali perto de casa, na frente do portão. Na época, eu recém tinha completado 15 anos. E mesmo sendo ainda tão nova, eles permitiram o nosso namoro numa boa. Meu pai até que fez assim um jogo duro no começo, mas acabou consentindo. E a verdade é que com o passar do tempo, aquilo que sentimos um pelo outro foi ficando mais forte a cada dia que passava. Eu naturalmente já tinha ficado com 2 ou 3 outros meninos. Mas o Beto foi o meu primeiro namorado. Eu estava tão apaixonada que acabou sendo com ele que eu também tive a primeira vez. E foi tudo tão bonito, tão maravilhoso. Só melhorou ainda mais aquela sintonia que a gente tinha. Olha, por incrível que pareça, eu não escondia nada da minha mãe. A gente sempre se deu assim, muito bem, muito mais do que mãe e filha, sempre fomos amigas. E eu contei para ela, inclusive, quando perdi a virgindade com o Beto. Como toda mãe, naturalmente, ela ficou preocupada, porque eu era muito novinha, mas ficou do meu lado e não me entregou para o meu pai. A verdade é que o nosso namoro foi fluindo e logo que completamos o nosso primeiro ano juntos, aconteceu uma coisa que a gente não poderia imaginar. O pai do Beto trabalhava no Banco do Brasil e pediu transferência para uma agência aqui de Curitiba. Quando ele me contou que sua família viria embora para cá, olha, eu entrei em desespero. Aliás, não sei qual de nós dois ficou mais triste. Ele, inclusive, queria me trazer junto. Você vai comigo, Yasmin. Eu não vou para lá e deixar você aqui. Ou então, sei lá, de repente eu não vou. Ah, se tudo fosse como a gente quer. Infelizmente, tanto eu quanto ele éramos menores de idade. Se dependesse só de mim, eu teria vindo embora com ele para cá, mas por mais apaixonada que estivesse, e por mais que meus pais confiassem no Beto e na família dele, jamais me deixariam vir. Foram dias e dias em que, em vez de aproveitar cada segundo, a gente só lamentava. Olha, não sei se foi um impulso que deu nele, ou se era essa mesma a sua vontade, mas o Beto conversou com o pai e pediu a minha mão em noivado. Foi uma surpresa até para mim.
Porque a gente nunca tinha conversado sobre isso. Lembro dele falando: a gente fica noivo e depois, quando ela completar 18 anos, a gente casa e aí a gente vai embora para Curitiba. O pai fez uma cara. Também ele foi pego de surpresa, claro. Mas o Beto fez tantas juras de amor. Falou que não queria vir e me deixar, que nunca conseguiria me esquecer, que o fato de nos tornarmos noivos seria um compromisso a mais entre nós dois, sabe? Eu achei aquilo tão bonito, tão romântico, porque já tínhamos um compromisso, já éramos namorados, mas ele queria que a gente noivasse. Só assim ele ficaria mais em paz, viria embora um pouco mais tranquilo. Resumindo, aceitei o pedido. E como não aceitaria, meu Deus? Todos ali de casa concordaram. Ele colocou um anel tão bonito no meu dedo. Aliás, fizemos um jantar ali na minha casa para afirmar aquele nosso novo compromisso. E quando ele e a família vieram embora para cá, eu nem gosto de lembrar, porque foi aquela choradeira. Olha, só Deus para saber o quanto eu sofri. Porque a gente estava junto o tempo todo. Foi difícil me acostumar a ficar longe dele. Mesmo a gente se falando por telefone, praticamente todos os dias. Lembro que eles vieram embora em dezembro e ele foi de volta lá passar o Natal comigo e com a minha família. E foi um reencontro tão emocionante. E depois que ele veio embora, mais uma vez o vazio tomou conta de mim. Enfim, como não tinha outro jeito, passamos a levar o nosso relacionamento, nosso noivado, né? Daquele jeito esquisito. Ele aqui e eu lá. Eu terminando os meus estudos, ele estudando também, inclusive trabalhando, ajudando o pai como podia. Olha, verdade seja dita, apesar de ser muito jovem, ele sempre foi um cara assim, muito cabeça, muito racional, centrado. No carnaval, como ele disse que não iria poder me ver, por causa justamente do trabalho, acabei indo passar uns dias na casa da minha tia, em São Paulo. Inclusive, ficamos sem nos falarmos nesse período, porque naquela época não tinha as facilidades que tem hoje, né? Enfim, o tempo foi passando, fomos levando o nosso noivado naquela base, nos falando por telefone, nos vendo quando dava, cada vez mais espaçado. Sabe, desde o começo, nosso plano era completarmos 18 anos e nos casarmos. Só que ainda faltava tanto. E a verdade é que ficar sem ele, sem a presença dele, sem o seu carinho, foi mexendo com a minha cabeça de um jeito que, sabe quando você quer a pessoa ali do teu lado o tempo todo e não pode? Até para ligar um pro outro já era complicado. Porque, repito, praticamente ninguém tinha celular naquela época. E o telefone fixo ficava ali na sala. Sempre tinha alguém do lado ali ouvindo a nossa conversa. Não tínhamos privacidade nem para conversar. Agora, o que pegava mesmo era a ausência dele. Por mais que a gente se visse uma vez a cada 30, 40 dias, não resolvia. Acabava sendo até pior depois que a gente se afastava de novo. E com o tempo, à medida que fui ficando mais velho, que fui fazendo novas amizades, conhecendo pessoas diferentes, sei lá o que aconteceu comigo, mas a gente foi se afastando. Nosso relacionamento, não sei explicar, mas foi ficando uma coisa assim muito distante para mim. Não é fácil você querer a pessoa ali do teu lado e tá longe, não poder sequer olhar para ela. Isso acabou minando o que eu sentia por ele. Até que um dia, por telefone mesmo, já me torturando com aquele nosso noivado que não ia nem para frente nem para trás,
eu acabei colocando um fim em tudo. Sei lá o que me deu. Eu não estava mais conseguindo me sentir feliz, vivendo daquele modo. Sabe, porque ao mesmo tempo em que me sentia presa, tolhida, não que ele me proibisse de fazer alguma coisa, mas, sei lá, o fato de estarmos noivos me tornava meio prisioneira. Eu via as minhas amigas saindo, se divertindo, namorando, e comecei a desejar a ter uma vida assim também. Eu tinha aquela sensação esquisita de que estava perdendo a minha vida. Sabe, estava me prendendo a uma pessoa e, ao mesmo tempo, não estava aproveitando nada. Ao mesmo tempo, comecei a achar que eu estava muito jovem ainda para me prender a outra pessoa. E outra pessoa que eu não conseguia, pela situação, pela circunstância, desfrutar. Já sufocada, tomei a decisão de conversar com ele e botei um fim no nosso compromisso. Coitado, ele ficou desesperado. Foi até a minha casa, viajou até a nossa cidade, no final de semana seguinte, para a gente tentar conversar pessoalmente. Naturalmente com a ideia de me convencer de voltar atrás. Eu não queria magoá-lo. Mas sabe, fui sincera com ele. Beto, não dá mais. Esse negócio de você lá, eu aqui, eu sabia que não ia dar certo. Melhor é cada um viver a sua vida e tentar ser feliz do jeito que dá. Yasmin, não faz isso comigo. Meu Deus, falta tão pouco. Logo a gente vai poder se casar. Eu vou te levar para morar comigo lá em Curitiba. Espera só mais um pouco mais de paciência. É só isso que eu te peço. Não dá, Beto. Você me desculpa, mas... Sabe, não dá. Eu já tomei a decisão. Ele conversou até com os meus pais para tentar reverter a minha decisão. Meus pais realmente até vieram conversar comigo, mas era uma decisão que eu já vinha amadurecendo na minha cabeça fazia tempo. Olha, juro por Deus, fiquei morrendo de pena dele. Mas eu achava que seria melhor, tanto para mim quanto para ele. Assim nós dois ficaríamos livres para conhecer outras pessoas e, sabe, viver a vida, em vez de fazer o que a gente estava fazendo, que era não aproveitar nada. Olha, me senti até mais leve depois. Mesmo assim, ao mesmo tempo, claro, aquele aperto no peito, quando vi da janela ele saindo pelo portão de cabeça baixa. Eu não queria que ele sofresse por minha causa. E também não queria, de repente, me deixar levar por um entusiasmo qualquer e fazer alguma coisa de errado, tendo um compromisso com ele. Sabe, eu estava precisando me sentir livre. Fui tocando a minha vida, tentando me encontrar naquela nova fase de solteiro. Ele, no entanto, não desistiu fácil. Vez ou outra fazia uma tentativa. Me ligava, choramingava, ou então aparecia ali em casa para me pedir para voltar. E na última vez que ele esteve no nosso portão de surpresa, acabou vendo aquilo que, com toda certeza, não gostaria de ter visto. Eu estava com outro namoradinho. Sabe, foi uma cena meio triste. Não queria que aquilo tivesse acontecido, porque, repito, nunca foi a minha intenção fazê-lo sofrer. Por mais que não quisesse mais manter o nosso relacionamento, eu ainda gostava dele. O problema é que às vezes a gente faz burradas sem se dar conta. Toma uma decisão, por exemplo, pensando ser a melhor coisa que está fazendo na vida, quando na verdade não é. A meu favor, pelo menos esse desconto. Eu era muito jovem. Não fazia ideia, mas... sei lá. Acabei me envolvendo
com o rapaz, de fora inclusive, e tempos depois, engravidei. Desde o começo, meus pais foram contra o nosso relacionamento, meu com esse rapaz. Mas como ele estava apaixonado por mim, e eu assim, meio balançado, meio deslumbrado, quando engravidei, acabei aceitando o seu convite para a gente morar junto. Tivemos a nossa filha, depois eu engravidei de novo, aí tivemos um menino. Nosso casamento desde o começo foi feito de altos e baixos, para dizer a verdade, mais baixos do que altos. E eu juro, por estar deslumbrada com aquela nova vida, eu até pensava que estava feliz. Se bem que, às vezes, eu me lembrava do meu namoro passado, e aí era inevitável suspirar, assim, por um motivo que eu nem sabia exatamente qual era. O fato é que, numa dessas coincidências da vida, algum tempo depois, acabamos nos mudando para Curitiba. Logo depois que o meu caçula completou 7 anos. Claro que desde que viemos, eu pensava na possibilidade de acabar topando com o Beto, por acaso, numa rua qualquer. Se bem que, às vezes eu pensava, nossa, Curitiba é tão grande. Seria uma coincidência, sabe, imensa. Mas, como às vezes eu pensava nisso, que pudesse acontecer, sentia meu coração batendo descompassado. Que coisa incrível. Como a gente é instável. A partir de uma certa altura, sei lá, talvez porque o meu casamento já tivesse entrado assim por um caminho meio de rotina, de como eu queria vê-lo de novo. Que vontade que eu tinha de olhar para ele, saber como ele estava. Eu até pedi a Deus, em pensamento, para que isso acontecesse. E olha, demorou anos, mas um dia, assistindo ao coral do Palácio Avenida, assim que terminou o espetáculo, olha, a vida é tão cheia de surpresa. Estávamos eu, meu marido e nossos filhos. Estávamos já indo embora, quando topamos com aquele casal que vinha no sentido contrário. Os dois abraçados, rindo e conversando. Lembro que paramos assim, diante daqueles dois. Eu olhei para a mulher, depois olhei para o homem, e foi nesse momento, quando meus olhos pousaram nos olhos dele, que meu corpo todo estremeceu. Meu Deus, era ele. Era o Beto. Eu o reconheci, mas na mesma hora. Tanto eu tinha pedido a Deus que isso acontecesse um dia. Ele também me reconheceu. Disso não tenho dúvida. Firmou assim os olhos em mim, ficou sério. Fez aquela expressão de espanto, mas também não falou nada. Aliás, ninguém falou. E também ninguém parou. Ele seguiu o seu caminho de braço dado com aquela mulher, e nós seguimos o nosso. Só que lá adiante, eu me virei assim para trás e, como se tivesse sido combinado, ele também se voltou na minha direção. Então nos olhamos de novo, mesmo com toda aquela gente ali ao redor. Era ele. Eu jamais deixaria de reconhecê-lo. E o fato é que desde aquela noite, minha vida parece que virou de pernas para o ar. Sei lá o que aconteceu comigo, mas eu me tornei uma pessoa tão triste, tão melancólica. Me tornei uma pessoa saudosista. Coisa que eu nunca fui. Tanto que vivo a procurá-lo pela cidade, pela internet, pelos terminais, praças, parques, mercados, por todas as ruas por onde ando. Olha,
Nem eu mesma sei por que eu procuro tanto. Muito menos o que farei se encontrá-lo de novo. Se bem que tem tanta coisa que eu preciso falar. Sinto como se tivesse ficado uma ponta solta. Como se algo tivesse ficado mal resolvido no nosso passado e na nossa história. Não sei explicar. Mas eu sinto tanta falta daquele brilho que eu tinha nos olhos quando a gente estava junto. Sinto falta do meu sorriso, da minha espontaneidade, que eu não tenho mais. Sinto falta, que Deus me perdoe, porque eu tenho uma família, mas, juro, sinto falta de ser feliz do jeito que eu era. Sinto falta da pessoa que eu era quando o tinha do meu lado. Sabe aquele ditado, eu era feliz e não sabia? Olha, eu custei admitir. Até que, cheguei à conclusão de que devia sim dar o braço a torcer, porque é verdade, não posso fugir da verdade. Como me arrependo das escolhas que fiz. Só não me arrependo pelos meus filhos. Mas se pudesse voltar no tempo, juro que eu teria feito tudo diferente. E sabe o que é pior? É que a escolha foi minha. Ele não queria terminar. Suplicou durante muito tempo que eu voltasse atrás. Fui eu que forcei a separação. Que pus um fim em tudo. Fui eu. Mas juro, se pudesse voltar no tempo, eu teria feito tudo tão diferente. Jamais teria me afastado do Beto. Mesmo que a gente tivesse de namorar assim à distância, durante 1, 2 anos, 3, 4, 5, sei lá. Sabe por quê? Porque eu cheguei à conclusão de que errei na minha escolha. Ele era o amor da minha vida. E eu não sabia, não me dei conta. Jamais teria mandado embora a felicidade para longe de mim. Porque ele era o amor que eu sempre esperei e que tive nas minhas mãos. E joguei fora, meu Deus. Isso é o que mais me atormenta. Fui eu a culpada. Eu tive o amor da minha vida a meu lado. E mesmo quando estava longe, apaixonado por mim. Tanto que ele insistiu muito para que eu voltasse atrás e a gente recomeçasse. E no entanto, meu Deus, eu fui burra. Eu fui estúpida. E joguei a minha felicidade fora. Afastei para todo sempre aquele que hoje eu sei era o amor da minha vida.